E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida, até que venha a achá-la? E, achando-a, a põe sobre seus ombros, cheio de júbilo, e, chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, e varre a casa, e busca com diligência até a achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E disse: Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E, poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. E, levantando-se, foi para seu pai. E, quando ainda estava longe, vai o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e, correndo, lancou-se-lhe ao pescoço, e o beijou. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe-o, e ponde-lhe um anel na mão, e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o. E comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E o seu filho mais velho estava no campo. E, quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Mas ele se indignou e não queria entrar. E, saindo o pai, estava com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos. E ele disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos. Havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E o mordomo disse consigo: Que farei, pois que o meu senhor me tira a mordomia? Cavar? Não posso. De mendigar tenho vergonha. E chamando-a-se cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: Quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse: Toma a tua conta, e assentando-te já, escreve 50. Disse depois a outro: E tu quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente. Quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Nenhum servo pode servir a 2 senhores. Não podeis servir a Deus e a Mamom. E os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. Ora, havia um homem rico,
e veste-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas. Os sanos, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite.